Vejamos então a interface para o Fusion 360. Assim que nós abrimos, essa é a área que nos é apresentada. Essa parte branca toda vai ser a nossa área de trabalho. E claro, aqui nós temos a nossa caixa de ferramentas, os diversos botões. Então a gente tem aqui o sólido para superfícies, para malhas, chapas e dobras e etc. Tá? Essa é a caixa padrão, o padrão sólido. Primeiramente, a gente tem aqui as formas de trabalhar com o Fusion. A gente tem o normal, que é o design, que é a construção da peça em si, é a parte de CAD. Se a gente abre, a gente tem aqui a parte de design generativo, onde você constrói peças com vários tamanhos, uma única peça. Tá? A gente não vai ver isso nesse curso. A gente tem a parte de renderização, onde você transforma o seu modelo em uma foto, o mais próximo possível de uma foto. Apesar de ser muito boa o sistema de renderização do Fusion, eu prefiro utilizar outros programas à parte. Ele se integra bem, aliás, todos os programas se integram com outros programas de renderização. Tá? Mas para uma coisa rápida eu acho que é possível se usar. Talvez a gente até possa ver alguma coisa em nosso curso. Depois a gente tem a parte de animação. Depois que você faz as montagens com várias peças, você pode animar. Tá? O Fusion está muito bom nisso, comparado com outros programas de CAD. Por exemplo, o sistema de engrenagem, sistema de transmissão por trem diferenciais, transmissão por coroa sem fim. Nessa parte de engrenagem ele está bem legal. Depois a gente tem a parte de simulação. Tá? Simulação seria, no caso de Fusion, seria análise que pode ser análise térmica, análise de fluido ou análise de tensão em peças sólidas. Tá? Principalmente essas três. Tem mais algumas outras, vibração, análise modal, etc. Mas principalmente essas três são as básicas. Depois a gente tem a parte de manufatura, que é um dos objetivos do nosso curso, né? Gerar o código CNC, principalmente para se integrar com uma central de usinagem. Ou a sua máquina pode estar diretamente ligada à central de usinagem, você faz isso no Fusion e já remete isso para lá diretamente. E por último nós temos a parte de desenhos em folhas, em pranchas, tá? Ou seja, a partir de uma peça construída ou de um modelo de conjunto, uma montagem completa, a gente pode gerar as vistas e os cortes, cotar, colocar tabelas de materiais e etc. Tá? A gente vai trabalhar no nosso início sempre aqui no padrão design. No padrão design nós temos essa tela. Nessa tela aqui, para a gente ver algumas coisas, eu vou jogar uma peça. Tá? Vamos colocar aqui uma peça. Essa peça aqui que é padrão. Para que a gente possa ver algumas coisas com ela, como por exemplo, como é que eu arrasto a peça, como é que eu movimento, como é que eu giro e etc. Tá? Então, isso vale para peça, vale para esboços também, muito embora a ideia do esboço seja a gente trabalhar com ele planificado. Mas, por exemplo, tendo essa peça aqui, eu, com a rodinha do mouse, se eu giro ela para frente, ele dá um zoom in, né? Um zoom out, desculpa. Se eu giro ela voltando para mim, ela dá um zoom out. A peça vem e vai mais à frente ou mais atrás. E para eu encaixar, eu simplesmente aperto a bolinha do mouse, seguro ela e ando com a peça na minha tela. É o chamado pan, é o arrasto de peça, tá? Então está encaixado, eu vou aqui. Para girar, eu posso simplesmente segurar a bolinha junto com a tecla Shift em conjunto. E aí, ao invés de dar o zoom, a peça vai sendo girada. Isso pode ser feito aqui também, nesse nosso, como é que se diz? Eu não lembro o nome disso aqui, mas a gente tem a trilha de eixos e um cubozinho. Quando a gente clica nele, você pode botar a vista traseira, tá? Pode reverter a vista frontal e por aí vai. E aqui, sempre junto dele, tem uma casinha. Quando eu clico nela, ele bota a vista principal, Home, que é a vista da qual eu desenhei, da qual eu trouxe a peça, tá? Então essas são as formas de a gente trabalhar com a peça aqui. Na verdade, quando eu estou fazendo isso, eu não estou, por exemplo, girando aqui, eu não estou girando a peça, eu estou girando a câmara, ou seja, a peça continua lá no posicionamento dos três eixos que eu criei, tá? Eu estou girando a câmera para uma outra visão. Quando eu dou zoom, eu estou aproximando a câmera,
ou distanciando. Quando eu dou arrasto, eu estou levando a câmera para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Certo? Então isso seria a forma de a gente trabalhar com a visão da nossa peça, tá? Além disso, para visualizar, a gente tem aqui, por exemplo, aqui embaixo a gente tem alguns ícones, tá? Esse ícone que é aqui, esse íconezinho aqui chamado órbita, ele faz mais ou menos a mesma coisa de girar a peça, só que de uma forma diferenciada, tá? Nele você clica num ponto, ele vai criar aqui, não sei se está dando para ver, bem sutil, uma rodinha e algumas linhas aqui. Por exemplo, quando eu clico nessa linha, eu giro somente nessa linha com a alta ligada. Quando eu vou na roda, na rodinha eu giro em relação à roda. Você tem um controle melhor, tá? Aqui você gira nesse sentido, ó. Tá vendo? Então, com órbita você tem um controle melhor. Eu quase não uso, né? Eu prefiro o Shift isso aqui. Mas claro, o botão Opt me dá um controle melhorado, tá? Aqui para travar, mas a gente não usa. Aqui é o mesmo PAN, o sistema, em vez de eu arrastar segurando o botão da rodinha, eu posso ir por aqui. Aqui também o zoom mais e o zoom menos, e aqui o zoom por janelamento, né? Eu clico aqui, ele vai me dar um zoom por janelamento. E uma coisa bem interessante, deixa eu botar um pouquinho atrás, é esse videozinho aqui, esse monitorzinho. Nesse monitor, a gente tem aqui, no estilo de visualização, a gente tem o sombreado apenas. Agora a gente está com o sombreado mais as linhas de tangência, tá? Visível de tangência, de aresta e etc. Quando eu boto somente sombreado, vejam que até as arestas aqui desapareceram. Claro, tem que ter uma visão, tem que ter um monitor melhorado para você ter essa qualidade, mas já dá para ver, em qualquer monitor dá para ver, tá? Aqui é só sombreado, sem as arestas e sem as linhas de tangência. Outra opção que nós temos lá seria com os eixos escondidos, com as arestas e com as arestas também que estão por trás, tá? Elas aparecem tracejadas, ok? Seria uma outra visão. Essa visão normalmente a gente não usa quando é com sombreamento, mas é possível. O outro seria a visão, essa aqui é o padrão, que é o dele, tá? Eu vou ter o padrão, que é o terceiro, que é o Shaded with Visible Edge Only, que seria o sombreado, né, com sombra, mas com os arestas e linhas de tangência visível, é o padrão. E a gente tem aqui somente o modelo de arame, wireframe. Aí aqui é o modelo completo, né? Ele mostra a parte de trás e a parte da frente em modelo de arame, modelo de linha. A gente pode dizer, não, mas eu não quero que seja a parte de trás e a modelinho, eu quero que a parte de trás seja, digamos, tracejada, né? E tracejada em uma cor mais clara, clarinha um pouquinho, cinza claro. Então, essa é uma forma de trabalhar. Eventualmente a gente vai precisar trabalhar com essa forma quando a gente estiver editando alguma coisa que esteja por trás. Eu quero pegar uma linha que está lá atrás, eu posso trabalhar com essa forma. E finalmente, a gente tem aqui só com sem visualizar as arestas que estão por trás, ok? Então, o padrão é essa aqui, a gente pode mudar a hora que a gente queira. Esse é o padrão de trabalho dele. Vai nesse monitorzinho. Tem algumas coisas a mais, depois a gente vai ver ao longo do curso, algumas sim, outras não, mas principalmente isso aqui, isso é o básico, tá? Aqui, isso aqui só aparece quando nós temos alguma peça pronta ou em trabalho. A gente tem aqui a chamada linha do tempo, tá? Nessa linha, toda vez que eu construo alguma coisa aqui, ele vai colocando aqui uma feature. Essa área aqui, essa área chamada de gerenciamento de features, ou de esboços e corpos, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem a origem, tem os corpos que a gente construiu. Nesse caso aqui eu só tenho um corpo construído, eu tenho os esboços que foram construídos, nesse caso para essa peça apenas 2. Então essa área aqui é chamada área de gerenciamento de features, né? São esboços, corpos, planos que eu crie, linhas de eixo, etc. Vai ficando tudo nessa área. E aqui, à medida que eu vou criando alguma coisa, ele vai colocando aqui. Se eu clico nela, ele mostra o que é aquilo, tá? Ó, aqui foi quando eu criei o que? Deve estar por trás, algum arredondamento. Aqui deve ter sido o primeiro esboço, exatamente. Primeiro esboço eu fiz uma extrusão e subi essa peça dessa forma. E vejam que eu posso ir desfazendo aqui, ó. E a peça vai se desfazendo. Eu não estou apagando a peça, eu estou vendo até que ponto onde eu estava com a linha do tempo. Aqui eu posso voltar, tá? Eu posso clicar no item desse e realmente deletar. Tem a opção aqui de deletar o item. Tá? Se eu deletar aqui, ó, aquele item era um filetamento, era um arredondamento. Quando eu deletei, ele desapareceu. Ctrl Z,
ele voltou, tá? Então isso aqui é a linha do tempo, a gente pode trabalhar com ela ou não, a gente pode gerenciar também por aqui, os sketches e os corpos e etc. Mas pela linha do tempo às vezes fica mais fácil. A gente tem aqui ainda, se tratando dessa interface, você vai ter aqui o seu nome, se você tiver colocado foto lá vai aparecer uma fotozinha, se não apenas as iniciais. Quando você clica tem uma coisa bem interessante, que aqui como eu não estou colocando todo o vídeo, vai ficar cortado para vocês, mas eu vou clicar aqui no botão preferências que está aparecendo para mim. Então aparece aqui a caixa de preferências, está demorado um pouquinho, de configurações. Aí tem configurações para tudo, configurações gerais, configurações de material, configurações de desenho, né? Para eletrônica, quem trabalha com eletrônica de desenho seria aquelas vistas em pranchas, recortes e vistas e etc. E também de unidades, né? As unidades que ele vai trabalhar, as unidades padrão para design, que seria para a parte de CAD que a gente trabalha, o padrão dele é o milímetro, mas você pode mudar. E se por acaso você mudar muita coisa aqui e quiser voltar, é só clicar no Restore Defaults que ele vai voltar. Então esse botãozinho aqui, tá? Isso aqui normalmente são notificações que a Autodesk envia para você. Aqui você vai entrar no Help dela, ela vai abrir a página do browser lá, do navegador, com o seu Help e etc. E essa tomadazinha aqui, cadê relógio? Não. Tem um local aqui que ele coloca se você está logado ou não, tá? Você pode trabalhar offline, eventualmente fica um pouco limitado, mas dá para trabalhar offline. Quando é apenas em CAD, até que não tem tanta limitação. O problema é que na hora de salvar fica complicado. Agora, quando eu estou trabalhando com CAI, né, com a parte de análise, com a parte de CAM também, aí normalmente é interessante, principalmente se o seu Autodesk, se o seu Fusion for educacional, ou se for uma cópia legalizada, comprada, que você efetue algumas operações nas nuvens, né? Por exemplo, em CAI, quando eu estou trabalhando com análise, tem algumas operações que são muito pesadas. Ele vai gerar a matriz do modelo, normalmente são matrizes grandes, depois vai fazer multiplicação de matrizes, as operações são muito pesadas, tá? E muitas vezes é melhor que eu peça para ele fazer na nuvem, ok? Bom, então, para terminar aqui nós temos o botão de salvamento da minha peça, está aqui salva já, mas eu posso salvar com outro nome, nós já vimos lá que a gente pode exportar, podemos pegar um upload do nosso computador de alguma coisa, tá? E criar um novo desenho se for o caso, novo desenho de eletrônica, de livraria, de prancha, né, de drawing, que seria vistas e cortes e etc, tá? Nesse botão aqui. Esse botão aqui apenas salva com o nome que eu já tenho. Se não tiver o nome, ele vai pedir o nome e vai solicitar uma área na nuvem para você salvar. Aqui é o meu Ctrl Z e aqui eu desfaço o Ctrl Z, que é o Ctrl Y, tá? Já raramente a gente usa essas teclas. Aqui eu tenho, por exemplo, né? Deixa eu fechar essa peça, fechar aqui sem salvar. Aqui eu tenho, por exemplo, na parte de sólido, a gente vai usar muito a parte de sketch. Aliás, tem que utilizar sketch, senão a gente nem começa um desenho, tá? Então, aqui, quando eu clico em sketch, ele entra no modo, primeiro ele me pergunta qual plano ou qual face de uma peça, se eu tiver uma peça já pronta, ou algum plano extra que eu criei, a gente pode criar outros planos de construção. Aí eu clico no plano, ele entra no modo de esboço, né, modo sketch, para aquele plano. E aqui eu vejo que imediatamente mudou aqui os botões, né? Que eu estou nos botões para desenhos, que a gente vai explorar bem daqui a pouco, tá? Desenhos de esboço. E aí eu começo a construir o meu esboço aqui, por exemplo, né? Um retângulo, etc. E depois que eu termino, eu clico em finalizar esboço, poderia ser aqui também nesse quadro. E ele deixou um esboço ali, ele inclusive aparece aqui o sketch, né? Sketch 1, tá? Que eu posso esconder ou não. Com esse sketch eu posso utilizar a ferramenta, outras ferramentas, ferramenta de extrusão, que eu posso apenas com a letra E acionar, a ferramenta de revolução, para isso ele vai me pedir um eixo, eu já teria que ter deixado um eixo para revolução. Posso utilizar a ferramenta de furos, tá? Ferramenta para fazer array retangular e etc. Essa ferramenta a gente não vai usar, é a ferramenta para criar formas manualmente. Aqui a gente não trabalha com precisão de cotas, tá? A gente vai como se estivesse modelando
aquelas pastazinhas de criança, né? Aqueles modelozinhos que vai, clica, aperta, puxa e etc, tá? A gente não vai trabalhar com esse tipo de modelo, até porque a nossa parte é bem CAD, né? bem mecânica, tá? Aqui, essa parte aqui para modificar peças já prontas, ok? Então eu posso fazer furo, posso efetuar extrusões a partir de partes da peça, aqui para fazer arredondamentos, aqui para fazer o shell, que é uma casca, né, a partir de uma peça. Veja que é interessante que quando eu clico ele mostra, dá uma ideia do que aquilo faz e dá um ligeiro descritivo do comando, tá? Aqui é o comando de combinação que eu posso fazer junção, posso fazer intersecção e uma série de coisas, tá? Esse aqui também a gente vai usar, a gente pode ter um plano que não seja plano, que seja uma superfície qualquer, e com ele, desde que ele recorte uma peça ali, a gente pode seccionar corpos. Aqui é para movimentação e cópia, né, de corpos já construídos, tá? Essa parte aqui a gente vai ver mais a fundo, que é a parte de montagem. Quando a gente chegar na parte de montagem, aqui é a parte de construção de planos, de arestas e de pontos. Aqui a parte de medição, eu posso clicar para medir arestas, para medir raios, para medir uma série de coisas, tá? Aqui tem muitas coisas aqui, inserir figuras, pode ser BMP, pode ser PNG, pode ser SVG, que é bastante interessante. E aqui as ferramentas de seleção que a gente pode mudar, né? Por exemplo, o tipo de seleção que eu estou agora é seleção retangular, mas eu posso mudar para seleção por laço e etc, tá? Então essa aqui é o meu padrão, é o padrão de trabalho. A gente tem um padrão para trabalhar com superfícies, a gente não vai ter tempo nesse nosso curso, para trabalhar com malhas, né, quando a gente vai para a impressora 3D, e também quando eu estou trabalhando com análise, é interessante eu poder fazer uma retrabalhada na minha malha. Essa parte aqui a gente vai ver um pouquinho, que é a parte de chapas e dobras, e algumas ferramentas a mais, tá? Então esse aqui é o padrão. Em geral, essa aqui é assim, de forma introdutória, o que a gente tem de uso da interface do Fusion. À medida que a gente for trabalhando, for construindo nossos modelos, nossas peças, os sketches, a gente vai aprendendo mais algumas coisas mais detalhadas dentro dessa interface.